Senhora presidente, colegas vereadores da mesa, vereadora Dadá Diogo, demais vereadores, população, internautas que nos acompanham, cumprimentar a cada um que está do lado de lá. E me permita hoje, nobre vereador Thales Satin, fazer toda a minha fala nessa tribuna sobre a fala de Vossa Excelência. Porque o que nós percebemos nesta casa é que ela não tem uma continuidade de diálogo. Cada um vem aqui, coloca a sua fala, e esta fala ela não vai ter uma ressonância, porque cada um fala de uma coisa. Não existe uma pressão de discurso para que realmente se atente a determinadas necessidades de nosso município. Muitas vezes eu tenho falado aqui, ninguém fecha um discurso, ninguém fecha uma mesma fala, para que realmente o executivo perceba claramente a necessidade que o município tem, e não as necessidades que ele, executivo, entende que a população precisa. Então, o senhor me permita falar sobre os temas levantados por Vossa Excelência. E a primeira fala de Vossa Excelência foi a questão da Santa Casa. Ela está suspensa. E já colocamos para a próxima legislatura um compromisso árduo. Como Vossa Excelência disse, né, de salvar o prédio. E aqui me cabe uma pergunta. Nós vamos estar salvando o prédio, e como que nós vamos fazer para salvar o patrimônio humano? Porque nós devemos entender, senhora presidente, que a Santa Casa, ela precisa ser discutida sem o viés político. Ela precisa de uma discussão técnica. Pode até ter o viés político como um parceiro, mas não necessariamente ser dentro de uma discussão política. Porque não é aqui uma questão de salvar o prédio só, é salvar um contexto de saúde do município. Porque nós sabemos o peso que é isso para o município. E estou falando não como vereador, estou falando como contribuinte. Então, existe solução? Tenho certeza que existe, porque já foi colocado claramente que para todo problema existe a solução. E nós, seres humanos, fomos colocados com razão para justamente, através do diálogo, através da discussão, encontrar a solução do problema. Então, eu entendo que é um prazo muito curto. Então, a Justiça, ela entendeu que neste momento não vamos fazer nada com o prédio por causa da pandemia. E já jogamos para o próximo, para o futuro, uma responsabilidade pesada. E aqui, o que eu quero que a nova casa pense é que tenha uma solução digna, tanto para a questão do patrimônio, mas também para a questão do patrimônio humano, porque todo trabalhador da Santa Casa, ele merece trabalhar, receber o seu salário, que é um direito, assim como ter depositado os seus encargos sociais, porque é descontado dele. É descontado dele. E até hoje, durante todo este tempo que dura esta intervenção, é o que mais penaliza o trabalhador, vereador Thales Satin, é de não ter os seus encargos depositados. É aqui saber que eu posso ter uma alternativa de trabalho lá na frente, então eu vou romper o meu contrato, ou muitas vezes ser demitido, e aí eu não tenho direito à rescisão, eu não tenho direito ao meu fundo de garantia. Então nós temos que fazer uma discussão mais séria sobre a Santa Casa. É preciso recuperar tudo, patrimônio humano e o patrimônio físico, o patrimônio histórico. Nós já criamos ferramenta aqui, através da vereadora Dadá Diogo, protegendo o patrimônio, mas é preciso fazer muito mais. E essa discussão, eu acho e eu entendo, que deve continuar. Tem que ser encontrado uma alternativa para este impasse
criado pelo próprio Executivo desde 1997. Então, já dura mais de 20 anos. E aí, vão vir mais 20 anos? E aí eu volto e pergunto, para nós, com toda essa intenção que temos aí, e essa bandeira que todos nós erguemos aqui durante toda essa legislatura, a partir de termos conquistado a condição de município de interesse turístico, é esta saúde que nós vamos ter? É este espaço assistencial, de assistência à saúde que nós vamos ter? É este alimento político-partidário que nós vamos ter, a condição da Santa Casa? Servindo de vídeo para as pessoas, servindo disso, de especulação, disso e daquilo? Quando que nós, cachoeirenses, vamos ter a coragem e a responsabilidade de realmente resolvermos estes dois impasses, a questão do patrimônio físico e a questão do patrimônio humano? E eu me preocupo muito, tanto com uma parte quanto a outra. Porque, mal ou bem, a Santa Casa está funcionando, ela está aberta, e vamos fazer uma analogia justa. Não era isso que acontecia há um determinado tempo atrás. O que foi possível fazer, dentro do meu entendimento, dentro do recurso que o município disponibiliza, foi o que foi possível fazer. Se aqueles que vêm a ocupar o Executivo no futuro criar uma alternativa melhor, ótimo, mas não adianta uma alternativa para 4 anos, vereador Thales Sattin. É preciso uma alternativa resolutiva. Outra coisa, Vossa Excelência também abordou a questão dos pontos turísticos. Também tenho essa mesma visão de Vossa Excelência. O que é bom, o que foi feito, o que foi aprovado pela população, tem que ser conservado. Não pode ser colocado de lado a contribuição que nós todos ajudamos. Então, a questão do parque ecológico, é por isso que eu acho que o Executivo ele tem que ter muita delicadeza quando ele muda um secretário de uma pasta para outra, porque aquilo que foi conquistado não pode ser perdido. É um planejamento que deve existir a priori, para que seja quem entre, dê uma continuidade, que continue fazendo a preservação, a manutenção, porque, como disse Vossa Excelência, ali circulam pessoas, crianças, e nós não podemos jamais admitir colocar o munícipe numa condição de risco à sua integridade física. Então, eu entendo que a questão do fio, ela é alarmante, mas existem outras questões ali que precisam ser observadas. Para mim, o parque ecológico, ele já tinha que ter uma vida natural, um funcionamento natural. Eu sou da época quando ele foi inaugurado, a vereadora também foi. E de tempo em tempo, sempre é sugerido alguma coisa para ele, mas ele tem que ter vida própria. Ele tem que ser atrelado realmente a uma secretaria que dê uma resposta imediata a ela. E hoje eu pergunto a Vossa Excelência, pertence a qual secretaria? A de turismo? A de cultura? Por isso que eu entendo, eu volto a reforçar uma fala minha, o meio ambiente, né? Agora, é preciso que nós, todos nós, tenhamos essa reflexão de que quem determina a necessidade de secretarias ou não é o próprio município, é o seu próprio contexto, é a sua própria problemática, não é o executivo. Então, por que ele vai dizer, eu vou acabar com o meio ambiente? Para mim, hoje, uma secretaria básica é meio ambiente, é a questão, uma secretaria de urbanismo, uma secretaria de segurança pública, então não dá para você desfazer disso. A mesma coisa, uma secretaria de turismo, não é município de interesse turístico, não tem aí, não está pleiteando ser uma instância, mas como vamos ser instância, se nós não saímos do primeiro degrau? Como que nós vamos partir para alguma coisa, sendo que aquilo, que uma pessoa ocupar a cadeira do executivo, que foi afastado, e colocou, de não ter sido respeitado que foi feito por ele, e aqui não é uma questão de defender a pessoa, é a questão de defender o exercício de um executivo. Queimou a máquina, mas por que se queimou a máquina? Como se deixa queimar o motor? Em tão pouco tempo.
Então, tudo isso, nós temos que ter essa atenção. Vossa Excelência falou do Mirante Padre Léo, aqui eu volto a chamar, o Mirante Padre Léo está dentro de um bairro, o bairro Jardim da Fonte, que tem uma associação de bairros, de moradores. Cadê essa visão? Cadê essa visão? Cadê essa participação, esse cuidado, este zelo pelo espaço? Aí que nós temos que cobrar, senhores. A associação, uma associação de bairro, quando ela se coloca a contribuir com a população, com a comunidade, ela também precisa zelar, ela também precisa cuidar, ela é parte da gestão pública. Então, ela também tem que ajudar a cuidar, a orientar, a informar os moradores que não podemos fazer isso com estes pontos. Outra coisa, vereador Thales Satim, a questão do coronavírus. Nós já estamos vivendo uma situação como nós vivemos na época da AIDS, quando nós vivemos na época da dengue, dá a impressão que acabou, que o coronavírus não existe, que ele não está nem aí, mas as doenças todas estão aí, não existe vacina, não existe nada, então o cuidado tem que ter. Nós precisamos atentar a isso. As pessoas têm que entender que quem está à frente das barreiras sanitárias, quem está medindo ali a temperatura, está tendo um cuidado, está tendo um zelo, porque não interessa se morresse uma pessoa vítima dessa doença, pelo que nós temos hoje de informação, pelos protocolos que nós temos, isso é inconcebível. Então, é preciso estar atento, sim. Nós precisamos ter uma ação responsável no nosso ir e vir e atentar àquilo que é colocado para todos nós. Então, me perdoe, nobre vereador Thales Satim, mas a sua fala hoje me permitiu isso, a colaborar com ela, a fortalecê-la para que nós possamos construir, não só nesse momento, mas no futuro, para aqueles que venham para cá, que façam um discurso bem forte, unido, para que realmente as coisas aconteçam como devem acontecer, e não para nós, vereadores, mas para nós enquanto população, enquanto contribuinte.